seremos os mesmos jamais. Se a gente fala menos e agir mais. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente fala menos e agir mais. A vida é um rio, estamos no mesmo barco, remaremos juntos. Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos, mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar. Mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente fala menos e agir mais. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente fala menos e agir mais. Ai, 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 a vida é um rio, estamos no mesmo barco, nós remaremos juntos. Boa tarde, né, pessoal? Vamos iniciar nossa aula. Eu coloquei para vocês, né, essa música, que nós estamos no mesmo barco, certo? Não existe diferença, né, de classe social. Nós estamos passando por um momento que todo mundo realmente tem que se ajudar, certo? Segurar a mão um do outro, porque senão o barco vai afundar, certo? E será que eu quero que o barco afunde, certo? Será que realmente eu quero deixar ele afundar? Então, essa música é para a gente refletir um pouco sobre a nossa vida, certo? Sobre como é que eu estou conduzindo o meu caminho, como é que eu estou conduzindo o meu barco, certo? O barco da minha sala de aula, o barco dos meus estudos, certo? Então, muito cuidado para não deixar o barco de vocês afundar, certo? Boa tarde. Vamos iniciar nossa aula. Eu vou fazer a frequência. Vou fazer da mesma situação que eu fiz ontem. Eu vou chamando o nome, vocês vão ter que colocar, habilitar o microfone e dizer presente, certo? Porque senão você vai ficar sem presença, ok? Vamos fazer a nossa aula, pessoal, um pouco presencial. Quanto mais presencial, melhor, certo? Posso contar com vocês? Vocês estão me escutando? Estão me escutando? Sim. Sim. Muito bem. Ana Beatriz. Ângelo. Utsaele. Presente. Guilherme. Presente. Antônio Cauã. Cecília. Larissa. Roger. Gustavo. Yasmin. Isabelle Almeida. Presente. Isis Lara. Presente. Caroline Lima. Presente. Letícia Nascimento. Presente. Lívia Maria. Presente.
Maria Clara, Presente. Maria Isabelle, Presente. Maria Caroline, Marlon, Milena, Sheila disse que não consegue ligar o microfone. certo. Stephanie, Presente. muito bem. Ok. Então, agora nós vamos iniciar, né, a nossa aula, certo? Hoje nós vamos começar com outro conteúdo novo, certo? Que na semana passada, né, vocês não tiveram aula e vocês podem observar que os conteúdos que eu trabalhei com vocês, todos foram cobrados, certo? De maneira no simulado, na prova bimestral, mas foi todo descontado, né, cobrado. E agora eu vou iniciar com vocês, né, mais um conteúdo. Esse conteúdo eu tenho certeza que vocês ainda não ouviram falar sobre ele, mas é um conteúdo também bem tranquilo, certo? Vocês estão observando aqui na primeira lâmina que você vê um rapaz, certo? Entregando um ramalhete de flores à dama, certo? Então, quando você observa essa imagem, você já sente ali um romance, né? Algo que realmente chama assim a atenção em você observar que hoje você não vê mais esse romantismo, né, gente? Hoje em dia, se você não tiver cuidado, você vai até casar pelas redes sociais, né? Pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Meet, né? Se você não tiver cuidado, vocês vão casar assim agora. E antigamente não, antigamente existia toda essa emoção, todo esse romantismo, certo? E que eu acho que não deveria acabar, certo? Ontem nós estávamos estudando na ética sobre o cidadão, né? O cidadão moderno, atual, tudo bem, mas nós não podemos perder essa essência, certo? Tem coisa, pessoal, que nós não devemos perder, nós não devemos esquecer, certo? Porque é algo que vai servir para a minha vida toda, é uma essência que vai ser só sua, certo? Então, eu vou trazer uma reflexão do dia para vocês, que diz o seguinte: reflexão do dia. Sonhe com o que você quiser. Vá para onde você queira ir. Seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida. E nela só temos uma chance de fazer aquilo que queremos. Tenha felicidade bastante para fazê-lo doce, dificuldades para fazê-los forte, tristeza para fazê-lo humana e esperança suficiente para fazê-lo feliz. Ou seja, exatamente, Guilherme, quando eu tava, toda vida que eu vou planejar as aulas, pessoal, eu penso sempre numa reflexão, porque muitas vezes essas reflexões que dá aquele estralozinho, né, para a minha vida. Então, sejam felizes, façam outra pessoa feliz, certo? Não perca essa essência, uma essência que vale toda a pena, certo? Do ser humano, ok? Então, esse mês, nós vamos trabalhar gêneros literários, certo? Eu vou trazer 3 gêneros para vocês durante esse mês. Hoje nós vamos estudar o gênero lírico. Na próxima semana, o gênero dramático. Na terceira semana, o gênero épico. Tia, mas o mês de agosto tem 5 semanas. Exatamente. Quando for na quinta semana, nós vamos trabalhar como se fosse assim, uma espécie de uma revisão geral, certo? Eu vou trazer questões para a gente responder aqui na sala de aula mesmo, relacionado a esses 3 gêneros, certo? Na quinta. E na quarta semana eu vou fazer uma revisão geral dos 3 gêneros, certo? Mas o mês de agosto
nós vamos estudar esses 3 gêneros, lírico, dramático e épico, ok? Então, vamos começar a nossa viagem. Eu trouxe aqui essa imagem que representa bastante o gênero lírico, certo? O gênero lírico, ele está relacionado a emoções, a sentimentos, certo? A expressões, a música, certo? A canção, a poesia. Então, esse gênero, ele tem esse leque, certo? Que enche o nosso coração de emoção, certo? Tia, mas essas emoções é que tipo de emoção, que tipo de sensação? Pode ser tristeza, pode ser alegria, pode ser dor, pode, certo? Emoções, sentimentos que você vai deixar fluir, certo? Dentro do papel. Aí eu trouxe aqui para vocês as definições de um gênero lírico, certo? Marcado pela expressão de sentimentos, né? Esses sentimentos podem ser alegria, tristeza, dor, raiva, certo? Emoções, percepções, sensações e até recordações, certo? Recordações também entra aqui no gênero lírico, sim, certo? Na antiguidade, os poemas eram acompanhados por instrumentos musicais, em especial a lírica. Bem antigamente, certo? Quando você começasse a estudar literatura, você ia ter nas suas mãos, né, o conhecimento que o gênero lírico, ele era sempre acompanhado com algum instrumento, certo? Por exemplo, a poesia. Hoje, eu vejo a poesia em uma obra de arte, em uma pintura, certo? Mas, antigamente, os poemas, as poesias, elas só poderiam ser faladas através de instrumentos, certo? Tinha que ter os instrumentos para que realmente a poesia ela tivesse aquela sensação, aquela emoção, certo? Se não fosse, não era gênero lírico, certo? A partir do século XV, a poesia desvinculou-se da música, mantendo, porém, em sua estrutura a essência da melodia. Então, o que acontece? No século XV, né, os escritores, né, a literatura, percebeu que não precisava do instrumento para que acontecesse a poesia, certo? Eles perceberam que a poesia estava em uma escultura, estava em uma gravura, certo? A poesia é algo que realmente você encontra em diversas formas, em diversas esferas, e não em uma determinada canção. Não, continuou ainda com a canção, sim, continuou, mas eu também posso observar uma obra de arte e observar que ali é uma poesia, tranquilamente, certo? Mas isso foi depois do século, e a partir do século XV. Antes, era realmente nas canções, e tinha que ser acompanhado através de um instrumento, seja ele o violão, a flauta, a guitarra, certo? Independente. Ou seja, em resumo, o gênero lírico, ele tem forma de poesia, certo? Ele é representado através de versos e estrofe, certo? Tendo sempre aqueles registros de emoções, certo? Emoções, expressões, recordações, certo? E ele é sempre subjetivo. Como assim, Lidiane, subjetivo? Uma poesia, ela não vai ser objetiva. Objetiva é algo fechado. É quando eu fecho essa caneta e a caneta não tem mais espaço. Ela está fechada, ela não pode ser... Eu não posso escrever com ela porque ela está fechada, certo? Então, o gênero lírico, ele tem essa subjetividade, porque você vai expressar o seu pensamento, o seu ponto de vista, as suas emoções, certo? E seus sentimentos. Ou seja, vai expressar algo. Algo como assim, tia? Algo que você está
sentindo, que você quer transmitir para alguém, certo? Em geral, expressa a visão do eu, é o que eu estou sentindo, certo? É o que você próprio está sentindo, não é o que o outro está sentindo. Eu posso até fazer uma leitura, certo? De um gênero literário, de uma poesia, que alguém escreveu com aquele sentimento, mas eu não vou sentir a mesma emoção, o mesmo sentimento que aquela pessoa escreveu. Por quê, tia? Porque é algo dele, é o sentimento dele e não o meu, ok? Aí eu trago aqui para vocês as características de um texto lírico, certo? São histórias diferentes, sim, Guilherme. Exatamente. Histórias diferentes, certo? Cada um tem a sua característica própria, certo? Guilherme, você pode muito bem escrever um gênero lírico, certo? Apaixonado. E eu posso ler aquele texto e chateada, certo? Eu não vou sentir a mesma emoção que você está sentindo, ok? Porque no momento eu não estou sentindo a mesma coisa que você está, certo? Então, se eu não estou sentindo o mesmo sentimento que você está, porque o sentimento é do autor, exatamente, Guilherme. O sentimento é do autor, certo? Então, vamos lá. Agora, trabalhando aqui as características do texto lírico, certo? Quem poderia fazer essa leitura para mim? O texto lírico. Pode, Guilherme? Pode sim, meu amor. No texto lírico, predomina o uso da primeira pessoa gramatical. Há um ser ou um sujeito poético que exprime sentimentos e emoções. É por isso um texto muito pessoal e subjetivo, onde as palavras formam combinações surpreendentes, não só ao nível dos sons e dos ritmos, mas também no nível dos seus significados de conotação. O texto lírico normalmente está escrito em verso e, por vezes, é rico em figuras de estilo que embelezam o poema. Exatamente. Então, o que é que acontece? Como eu falei para vocês, o texto lírico, ele trabalha sempre em primeira pessoa, certo? O eu. E trabalha com versos, né? Que vocês já sabem muito bem o que é um verso. Versos são o quê? Linhas do poema, certo? Que nós não vamos chamar de linhas, e sim de versos, né? E estrofe é um conjunto de versos, certo? Aí existe um verso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 10 versos, certo? Que eu que vou arrumar, organizar o meu texto, certo? Para me conseguir organizar, ficar tudo bonitinho, certo? Para me deixar o meu texto bem lírico, com aquela emoção, com aquele sentimento, certo? Aí eu venho trabalhar com vocês o eu lírico, certo? O eu lírico, pessoal, ele tanto pode ser masculino, certo? Como pode ser feminino. Só que vamos prestar atenção essa fala que eu estou falando. Quando eu digo assim, autor masculino, foi quem escreveu, certo? A poesia, o texto lírico, certo? Então, ele pode ser o autor masculino, certo? Falando do eu lírico masculino, falando dele mesmo, certo? De boa. Mas ele também pode ser o autor masculino falando do eu lírico feminino, ou seja, falando de outra pessoa. O eu lírico não é o autor, certo? O autor, ele não é o autor, ele não é o eu lírico, ele não faz parte da história, certo? Ele é apenas o autor. A mesma coisa acontece com o autor feminino, certo? O autor feminino, ele pode ser o autor feminino, beleza. Como ele também pode ser o eu lírico feminino, show. Ele também pode ser o autor feminino, certo? Com o eu lírico masculino.
ok? Então, isso não é algo fechado, não. Então, é importante ressaltar que o eu lírico pode ser tanto masculino como feminino, dependentemente do autor, certo? O autor, você que vai escrever aquele texto, que vai determinar, certo? Se o eu lírico vai ser feminino ou se vai ser masculino, certo? O eu lírico, pessoal, já é do conhecimento de vocês, certo? Mas eu trouxe aqui novamente para vocês, realmente não ficaram com nenhuma dúvida. O eu lírico. O gênero lírico é o texto onde há a manifestação de um eu lírico, certo? Termo usado na literatura para demonstrar o pensamento geral daquele que narra o texto. Refere-se ao eu, quem fala na poesia. Então, o eu lírico, pessoal, ele é quem? É aquele que se refere no texto, certo? É aquela pessoa que fala no texto, certo? Alguma dúvida, gente? Certo. Tá dando para todo mundo entender, né? Graças a Deus. Agora eu trouxe aqui para vocês exemplo de gênero lírico no autor masculino e o eu lírico também masculino. Ou seja, o autor masculino falando dele mesmo. Quem gostaria de fazer essa leitura? Ainda uma vez a Deus, Gonçalves Dias. Quem gostaria? Pode, Guilherme. Pode sim. Ainda uma vez, Deus, enfim te vejo, enfim posso, usando a teus pés, dizer-te que não cessei de querer-te, pesar de quanto sofri. Gonçalves Dias, muito penei, cruas ânsias, dos teus olhos afastados, ousaram-me acubrunhado, a não lembrar-me de ti. Então, aqui, gente, eu já estou trabalhando o quê? Eu estou trabalhando com o autor masculino, que no caso é Gonçalves Dias, certo? E aqui quem está falando também é o eu lírico masculino, certo? Vocês estão observando? Tanto o autor como o eu lírico, ele está no masculino, certo? Agora, já aqui, eu trago para vocês exemplo de gênero lírico, certo? No autor feminino e o eu lírico também feminino. Garganta, de Ana Carolina. Quem gostaria de fazer essa leitura? Pode sim, Stephanie. Garganta. Sei que não sou santa, às vezes vou na cara dura, às vezes acho com candura para te conquistar. Mas não sou, mas não sou, mas não sou beata. Me criei na rua e não mudo minha postura só para te agradar. Aí o que acontece? Aqui também eu estou trabalhando, né? O autor Ana Carolina, o autor feminino, certo? E aqui também eu estou falando, né, do eu lírico também feminino. Os elementos de um poema, certo? Também que já é do conhecimento de vocês. O eu lírico é o eu, que fala no poema, transmitindo todas as suas emoções, sentimentos, expressões, opiniões, críticas, pensamentos, né? O eu lírico não é necessariamente o próprio autor do poema. Em muitos textos, o eu lírico expressa um ser totalmente diferente daquele que compõe o trabalho, certo? Então, pessoal, muitas vezes também você acha que o eu lírico, certo? É só o eu, mas olha, em muitos textos, o eu lírico representa um ser totalmente diferente do que compõe o trabalho, certo? Então, vocês têm que se atentar a essa situação, que muitas vezes eu não me atento, certo? Ao quem o eu lírico está falando.
Aí existem os gêneros líricos, certo, tia? Quem é os gêneros líricos? Ode é uma poesia de exaltação. Quando você for observar, quando você vê uma poesia de exaltação, essa poesia é ode. Elege fala de fatos tristes, certo? Quando você faz a leitura daquele texto tão triste, eleja. Idílo, poesias pastorais. Sátira, poesia que ridiculariza caracteres do comportamento humano, certo? Quando aquela pessoa tenta defamar o ser humano. Soneto, né, pessoal? Isso aqui é do conhecimento total de vocês, né? Nós passamos o primeiro período todo falando de soneto, né? Que existe 14 versos, certo? Sendo distribuído duas estrofes de 4 versos e mais 2 estrofes de 3 versos, certo? Existe também as canções, né? São pequenos poemas populares com uma linguagem simples, certo? De teor variado. Acalanto, canto destinado a embalar o sono. Aquelas criancinhas, né? Os recém-nascidos. Crianças mesmo, se eu não me engano, até 5 anos, né? As crianças gostam de escutar essa músicazinha de ninar para ela dormir, ter aquele soninho da tarde. Então, isso aqui, as canções, é o acalanto. É algo. Por isso, né, que eu sabia que vocês não tinham ainda esse conhecimento. Então, pessoal, esse acalanto é o quê? É quando a mãe, é quando a professora na educação infantil tem a hora daquele canto, certo? É aquele cantozinho que a criança tira aquele cochilozinho lá no berçário, certo? No infantil 2, no infantil 3, sempre as professoras têm uma musicazinha para acalmar o aluno. E muitas vezes o aluno ele até adormece ali na mesinha com o som, certo? Embalar o sono, certo? Aquela música vai embalando o meu sono e eu vou me acalmando até chegar a dormir. Sim, exatamente. E muitas vezes, Letícia, até a gente mesmo, né, adultos, tem muita gente que gosta de dormir escutando som, tem gente que gosta de estudar escutando música, certo? E muitas vezes a música, para alguns, olha aí, ó, você pode até pensar, eu posso muito bem uma música me atrapalhar, né, quando eu estiver estudando, mas já outra pessoa já serve, certo? Para despertar aquele interesse. Pois é, olha, desenhar, eu conheço muitas pessoas que para desenhar precisa de uma música mesmo. Eu também adoro uma músicazinha para relaxar. Quando eu estou cansada, quando eu estou com dor de cabeça, eu coloco uma musicazinha e eu realmente dá para a gente relaxar mesmo, certo? Eu adoro mesmo, maravilha mesmo, certo? Aí eu tenho acróstico, né? É o quê? As letras iniciais formando o nome de uma pessoa que compõe o verso. Bem antigamente, eu não sei se vocês ainda gostam de brincar, mas às vezes você colocava, por exemplo, Lindiane, aí L colocava uma palavra, I colocava uma palavra, N colocava uma palavra, certo? Você ia dando característica. Isso, característica aquelas letras, certo, né? Eu acho fantástico. Tia, Oi, amor. eu posso falar uma história que aconteceu comigo sobre isso aí? Pode sim. Foi na 5ª série, aí a professora tinha pedido pra gente fazer um negócio desses pro nosso melhor amigo, uma pessoa que a gente gostasse bastante. Aí eu fiz pra uma amiga minha e ela fez pra mim. A tia até tinha dito que o meu tinha ficado legal porque ficou parecendo uma poesia. Não sei, eu nem tinha prestado atenção, mas enfim. Só que aí, quando foi na hora de todo mundo entregar, eu entreguei pra minha amiga, ela me entregou e outra amiga minha veio entregar pra mim.
Tia, eu fiquei com tanta pena dela, tia. Juro por Deus. Porque, no caso, ela ficou sem, né? Foi. Não sei. Aí entra a sua emoção, o seu sentimento. E entra, sim, no gênero lírico. Certo? Muito bem. Aí aqui, né, gente, eu venho aqui frisar mais uma vez a vocês, né, as características do gênero lírico, que tem uma presença marcante, certo, do eu lírico, e ela também trabalha com a subjetividade, certo? Por quê? Porque é o pessoal de cada um, certo? É o seu sentimento, certo? Então, o soneto, né, como vocês já sabem, é do conhecimento de vocês, contém 14 versos, certo? Com 4 estrofes, sendo que duas, né, contém 4 versos e as outras duas contêm 3 versos, certo? O Oda é poema de exaltação a alguém ou a uma data, certo? Por exemplo, proclamação da República, Dia do Tiradentes, certo? É uma data que está exaltando alguém, independência do Brasil, certo? Então, todas essas datas, elas estão exaltando alguém. Um hino, certo? Poema de elogio à pátria, ao município, ao estado, a um time, certo? Elogia, poema em tom triste, normalmente envolvendo a temática da morte, certo? Gêneros líricos, né? Aí vem o ídigo, poema bucólico, mas que contém diálogo. É aquele poema, pessoal, que contém diálogo, certo? É um poema simples de se fazer a leitura. É como se você tivesse lendo, certo? Conversando com alguém. E os demais, canções que eu ainda não tinha falado para vocês, são poemas escritos para ser cantado e acompanhado por instrumentos musicais, certo? E agora, né, eu vou explicar para vocês como é que vai ser a atividade de casa. Bem simples, que não tem como ninguém fazer essa atividade dessa vez. Gente, deixa eu falar aqui, frisar um pouquinho aqui para vocês a importância da atividade, certo? Não acumule atividade, não deixe atividade para depois. Por quê? Porque, por exemplo, aquele menino que está devendo alguma nota, um ponto, meio ponto, nós vamos olhar toda essa situação, certo? Se vocês estão entregando as atividades no prazo, toda essa situação. Então, não deixem de fazer atividade. Por quê? Porque vai lhe prejudicar futuramente, tá certo? E vocês podem observar que a minha atividade é bem simples. Hoje é que é simples mesmo, certo? Vocês vão fazer essa leitura. Amor é um fogo que arde sem se ver. Já é do conhecimento de vocês, né? Nós já até trabalhamos com esse texto. Em seguida, você vai marcar qual é a dessas opções, certo? Que trabalha de acordo com as suas características. O poema pode ser classificado como um texto, certo? O poema, esse poema, Amor é um fogo que arde sem se ver, certo? Ele pode ser classificado como que texto? Lírico, épico, narrativo ou dramático, certo? E em seguida você vai justificar. Por que você acha que é isso? Certo? Você vai só justificar. Bem simples, coloca lá no Classroom, pronto. É assim, ó, é só... Você pode até... Eu coloquei lá como atividade esse slide. Lá mesmo você aperta lá e responde lá mesmo, certo? Você pode marcar e ao lado colocar a justificativa. Certo? E eu finalizo a minha aula, certo? Com uma frase que diz o seguinte: ao escrever a história da sua vida, não deixe ninguém segurar a caneta, certo? Porque a partir do momento que você deixa alguém segurar a sua caneta, não vai ser contada a história como tem que ser contada, ou seja, como a sua história é. Então, lembrem dessa frase. Ao escrever a história da sua vida, não deixe ninguém segurar a caneta. Segure você mesmo a sua caneta. Espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Pena que já acabou, ok? Até segunda-feira, certo? E um grande abraço. Tenha uma semana recheada
de conhecimento para você. Tá certo? Tchau, gente. Tchau, tia. Até, meu Até. amor. Pra senhora também. Olha a Maria. Olha o Guilherme. Maria, eu não estou acreditando. Não tô acreditando no quê? Naquilo lá que eu descobri ontem. Guilherme deve ter stalker. Maria, eu tava assistindo um vídeo, tá bom? É. Pois é, agora confirmou. A NASA confirmou, A NASA confirmou. né? Que eles... Uhum. Aquele tweet que ele fez pela NASA. Tá bom? NASA. Nossa, A Nossa. nada, né? Aquela pessoa lá super importante. NASA é super importante. Maria, coisa desligou também. O Ângelo! Ângelo, tá um saco, só porque eu tava traduzindo aqui uma coisa. Vou matar o Ângelo. Eu vou matar o Ângelo. Eu tô traduzindo aqui uma coisa. Que eu sou Vamos olhar o bilíngue que a também. Malena publicou no seu Instagram. Tá muito stalker. Pode ser stalker, ele é. Nada. Não publicou nada. Agora eu... Maria, teu microfone tá desligado. Que saco. Que saco, viu? Vamos Que olhar o saco. Twitter. O Twitter. Olá, Isis. Tudo bom? Tudo bom? Maria. Que foi? Que foi? Maria, eu passei. Maria, Que eu foi? tô passado. O que foi? O que foi que aconteceu? Mentira. O que foi que aconteceu? Eu dou pra essa tela e tu olha. Ninguém Maria do céu, olha isso.